Bom, então boa noite, né? Como eu disse, nós vamos dar reinício aqui ao nosso estudo da felicidade e infelicidade relativas, que é o item 1 do capítulo 1º do quarto livro que compõe o livro dos Espíritos. E nós havíamos terminado nessa pergunta 924, desculpa. Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem um homem mais justo, né? Então Kardec fez uma pergunta interessante, que são aquelas fatalidades, né? A pessoa não fez nada errado e ela é uma pessoa justa, correta no proceder, mas mesmo assim a vida traz uma série de coisas que são difíceis, são desafios, né? E ele pergunta se tem uma forma de se preservar, ou seja, a preocupação de Kardec na pergunta era se há como não sofrer esses tipos de males. Então, será que se eu for uma pessoa justa, souber como proceder, eu não terei esse tipo de desafio na vida, né? E a resposta é um pouco diferente do que Kardec talvez imaginou quando ele perguntou de se preservar, porque ele não disse que é possível se preservar de todos os males. Pelo contrário, a resposta é a seguinte: o atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas. Olha que coisa interessante, né? Se deseja progredir. Então, para que a gente progrida, as coisas inevitáveis que não dependeram de nós, nós temos que passar por elas. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-lo. Então, quando a pessoa fez o necessário para obter o futuro melhor, aquilo serve já de cara para ela como uma consolação, né? Então, a questão que nos chama a atenção na resposta é a palavra resignação, né? E queixas. Então, a gente já havia comentado isso já na nossa última conversa, né? Então, resignação é submeter-se sem revolta, renunciar voluntariamente, dada a impossibilidade de mudar. Ela não é uma conformação no conformismo sem é, a, a pessoa agir positivamente. Então, na resignação, a pessoa faz o possível, ela batalha para mudar, mas ela percebendo que não consegue, ela aceita. Então, a resignação é uma virtude ativa, né? Enquanto a queixa está relacionada a reclamar, que é opor-se por palavras. Então, quando a gente reclama, nós estamos nos opondo às coisas. E como a encarnação, vimos, são provas e expiações, nós estamos nos rebelando contra aquilo e deixando de aproveitar o que aquilo foi programado por nós mesmos no plano espiritual. Então, antes de reencarnar, nós planejamos determinadas coisas e quando elas nos atingem, se nós reclamamos, é como se nós estivéssemos abandonando aquela ideia, reagindo contra e deixando de aproveitar aquela oportunidade, né? E um terceiro elemento importante na resposta é a fé no futuro, porque se no momento atual as coisas estão difíceis, mas a gente imagina que o futuro vai ser como consequência deste momento melhor, então o futuro que me espera, eu tendo resignação e aceitando dentro das minhas possibilidades aquilo que eu passo, me será um futuro de felicidade. Este conceito que o Espiritismo nos traz, ele é muito importante, então, para que a gente encontre esta consolação nesse momento da prova. E aí eu tentei resumir, né, dessa forma: a atitude positiva nos liga ao bem e aos bons espíritos. Nos associando a eles, conseguimos força que nos transforma para superarmos os desafios. E a gente sabe, né, que as pessoas de fé vencem montanhas. A fé transforma montanhas, segundo disse Jesus, não as montanhas externas, mas as montanhas internas das nossas dificuldades interiores, né? E uma vez tendo essa ligação com o bem, com o positivo, fica tudo muito mais fácil para nós, né? E aí, para a gente avaliar esses dois elementos básicos dessa pergunta, dessa resposta, desculpa, eu trouxe essa parte que eu acho muito bonita do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma lição de Lázaro sobre a obediência e a resignação. Está lá no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Então,
A doutrina do Jesus, nos diz Lázaro, nos ensina a obediência e a resignação. São virtudes companheiras da doçura e são ativas. Vejam, não é se conformar e deixar de lutar. É lutar ao máximo de suas forças, mas sem revolta. Esse é um equilíbrio que às vezes nós não temos. A gente às vezes é passivo, entrega, e às vezes a gente é muito rebelde, né, e não aceita. Então, é uma virtude ativa, né, a doçura, e é companheira da obediência e da resignação. Então, todas são virtudes ativas, né? E ele diz aqui, às vezes se confunde com uma negação da vontade. E aí ele comenta de uma forma bonita, né, que a obediência é o consentimento da razão, enquanto a resignação, que foi o Espírito nos estimulou a fazer, é o consentimento do coração. Porque às vezes, quando nós estamos passando por uma prova difícil, nós não temos o conhecimento do todo. Eu não sei o que eu fiz para chegar àquela situação, por exemplo, se é uma coisa de outras vidas, um mal de nascença, então eu vim com uma dificuldade orgânica, ou eu me casei e começa a acontecer uma série de problemas no meu relacionamento que eu não vejo que eu fui responsável, né? Então, mesmo sem entendendo tudo, porque se eu entendo a razão, eu obedeço, porque é o consentimento da razão, a obediência. Mas às vezes eu não estou entendendo, porque eu não tenho os elementos. Eu esqueci, quando a gente reencarna, a gente esquece o passado. Então é hora de entrar em ação a resignação, que é o consentimento do coração, né? E aqui diz respeito então ao intelecto e ao saber, e aqui diz respeito ao sentimento, o amor e a sabedoria daquelas pessoas que aceitam as coisas, né? E a segunda parte, a primeira parte da resposta foi essa relativa à resignação. A segunda é quando ele diz o seguinte, que a consciência pode nos consolar, né, quando a gente faz o necessário. Então, né, não é resignação, é uma coisa ativa. Eu faço o necessário, mas às vezes eu não consigo. Então, aí eu me lembrei da lição do 8 do Pensamento e Vida de Emmanuel. Essa é uma lição muito bonita, pessoal, que está no site da Unelar. Então já está lá no YouTube da Unelar. Se alguém quiser, depois a gente passa. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão ver o estudo que fizemos, né, desse capítulo 8, que se chama Associação. E uma frase interessante que conceitua essa questão da associação de Emmanuel é: sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então a questão é a simpatia, é a afinidade espiritual. Então a pessoa que aceita e atua positivamente, ela se sintoniza com as pessoas que são como ela se sintoniza com os bons espíritos, e dessa associação, né, ressonância é outra palavra que Emmanuel usa. Associação, sintonia, ressonância com o bem, nós vamos conseguir força, né, fé para mudar as coisas, né? Então, quando a gente tem essa associação com a simpatia das nossas forças e ideias, nós alcançamos um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno às consequências das nossas próprias iniciativas. Veja como é profundo isso que Emmanuel disse. Então, se nós atuamos positivamente, fazemos o necessário, com um pensamento positivo, aquela dificuldade de momento, né, que a gente não consegue se livrar, porque ela fere até o homem justo, nós vamos ter o consolo de, em associarmos, estando ligados aos bons espíritos, nós vamos deles extrair forças morais, para nós passarmos por aquilo com um sofrimento abrandado ou sem sofrer, porque a gente vê pessoas, né,
que aparentemente estão numa situação difícil, que a gente imaginaria que elas estão sofrendo, e elas nos dizem que não. Elas não estão sofrendo, né? Então, Chico Xavier brincava, né? Falava, minha esposa Angina, sou casado com Angina, sou casado com a catarata, ou seja, ele falava até brincando dos sofrimentos físicos dele, né? Porque ele tinha essa força espiritual, e daí que é a importância, né? Quando a gente vê o Espírito explicar isso, é uma resposta de 2 linhas e meia, né? Mas ela é muito profunda, né? A questão da resignação, de não se queixar, que é não se opor em palavra, fazer o necessário e nos ligarmos com isso ao bem. E isso a gente vê também em Romanos, né? Paulo, em carta aos Romanos, né? O qual recompensará cada um segundo suas obras. E nessa advertência aos Romanos, ele diz que Deus nos recompensa pelas nossas obras. E é por isso que sofrer não adianta. O objetivo nosso não é o sofrimento. O objetivo nosso é nos transformarmos. Se o sofrimento não nos transforma, ele não tem sentido. Então, para que o sofrimento, essa dificuldade que nos atinge, nos transforme, nós temos que atuar positivamente nela, né? É isso que eu entendo dessa resposta, que eu acho bastante profunda aqui. E nós também temos este mesmo conceito no próprio Sermão do Monte, que foi o primeiro sermão que Jesus fez na Terra. Então, ele reuniu uma pequena multidão, né, com seus discípulos, e ele subiu a um monte e ele nos deu essas palavras belíssimas, né? Então, nós vemos que todo o Sermão do Monte, ele pode ser entendido como aqui as bases da justiça divina. E para que a gente entenda em profundidade, a gente tem que pôr no contexto geral, que qual é? Nós estamos na Terra porque escolhemos vir aqui, na reencarnação, passar por provas e expiações. Então, neste momento, mergulhados na matéria e no esquecimento, às vezes nós não temos uma compreensão do porquê aquilo está ocorrendo. Então, nós temos que fazer o melhor possível para superar tudo aquilo, mas no que não é possível superar, Jesus nos deu aqui vários consolos e explicações. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os aflitos, né? Até a palavra as aflições que atingem o justo, porque eles serão consolados, né? Essa é a promessa de Jesus. Os mansos, porque eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, ou seja, que passam por injustiças, né? Porque eles serão saciados. Os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Os limpos de coração, esses verão a Deus. Veja que incrível, né? As pessoas que são limpas de coração, ou seja, não tem maldade mais. Ela se livrou das paixões do ódio, da cobiça, da vaidade. Então elas podem inclusive ver a Deus, ou seja, ela tem uma conexão com o Criador já, que a impureza nossa, que ainda tem essas maldades, impede que a gente o veja, porque a gente está bloqueado por tudo isso que a gente tem que remover. Os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus, e os perseguidos, por causa da justiça, aqueles que fazem o certo e por isso recebem consequências, né? Porque deles é o reino dos céus, já que eles estão fazendo o certo. Então, a resignação sem queixas, fazendo o necessário, transpassa todas essas bem-aventuranças que a gente vê aqui de Jesus, não é? Então, está também em sintonia com essa resposta que o Espírito deu, mostrando a beleza, a profundidade desses Espíritos que vieram trazer o livro dos Espíritos para nós. Né? Por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Então, vamos ver a pergunta de Kardec, né? Então, aqui tem um certo preconceito de Kardec, porque Kardec diz que tem pessoas que não merecem a fortuna. É lógico que não é Kardec que pensa isso. É uma pergunta muito humana, nossa, que ele fez, né? Então, a gente olha uma pessoa que usa o dinheiro de uma forma errada
e ela é muito rica, ela roubou, seja lá o que ela fez, ou ela até tem um dinheiro ganho honestamente, mas ela usa para o mal, ou usa de uma forma que a gente não concorda, a gente acha que ela não merece. Então já implica em um julgamento. Quem merece o quê, né? Será que nós sabemos quem merece? Né? Mas a pergunta é essa. Então, por que a fortuna às vezes vai na mão de pessoas que aparentemente não estão merecendo, não fizeram por merecer ou não usam bem a fortuna? E a resposta é bem interessante. Este é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente. Então nós vemos que sempre vem à tona isso. Para nós entendermos essas coisas em profundidade, temos que pensar no porquê estamos aqui. Nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui porque viemos passar um dia na escola, um dia de trabalho. E durante o trabalho é pesado as coisas, né? E a gente vem, as experiências são para o nosso aprendizado. Então o Espírito nos diz isso, que a gente pensa que é um favor, né, que Deus deu, né, porque a gente só vê o momento atual. A gente não sabe o passado, por que, que aquilo está daquela forma. Mas sabeio, a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Né? Então isso não é um favor, isso é uma falta de compreensão nossa. Então a gente achar que ele não merece é porque nós não conhecemos o caminho como um todo. E é por isso que a gente não deve julgar. A gente não conhece as coisas para poder julgar de forma correta, né? E aí ele faz um alerta que também, para que entendamos, temos que pensar que a vida material não é importante para o espírito. O espírito sendo imaterial, o que importa para ele é a vida espiritual, a inteligência, as emoções, os sentimentos. E enquanto ter ou não dinheiro, né? E ele inclusive coloca que ter dinheiro é geralmente mais perigoso do que vir miserável. Então, nem sempre a prova da fortuna, ela rende os frutos que a pessoa quer, porque ele pode errar nessa prova, né? E aí, para entender isso melhor, ele sugere que a gente veja aqui o item 814, né? Então, mas antes da gente ver o 814, eu lembrei aqui desse trecho de Lucas, que Jesus disse, esse é um texto bem emblemático, né, que a gente todos acho que conhecemos. Essa é a tradução de Haroldo Dutra Dias. Então ele diz assim, ao ouvir isto, Jesus lhe disse, ouvir o quê? Então, isso é aquela passagem onde uma pessoa jovem que tinha, ele era uma pessoa poderosa, ele era como se fosse um coordenador de uma região, ele tinha um certo poder, e ele era muito rico, mas ele era uma pessoa de bem. Então ele seguia os mandamentos. E ele pergunta para Jesus como fazer para ir para o reino dos céus. E Jesus diz para ele que ele deveria cumprir os mandamentos de Moisés. E ele diz que ele os cumpria. E Jesus não refuta isso. Então Jesus admite que ele cumpria os 10 mandamentos. E aí Jesus faz um complemento para ele. Ele diz, ao ouvir isso, ou seja, que realmente ele cumpria os mandamentos da lei mosaica, Jesus disse, uma coisa ainda vos falta. Vende o quanto tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E aí essa pessoa, então, não estava esperando essa frase de Jesus, né? Então ela tinha o cumprimento da lei, era uma pessoa honesta, só que quando Jesus, percebendo a situação moral dele, falou para ele, olha, vende seus bens materiais, esquece as riquezas e vamos investir num tesouro nos céus, um tesouro de sentimentos, de emoções, de intelecto, né, de espiritualidade. E aí essa pessoa, né, esse jovem, quando ele ouviu essas coisas, ele ficou muito triste, pois era extremamente rico. E ele se foi. Então ele não conseguiu se desprender de tudo que tinha e seguir o convite de Jesus, que é segue-me. Ele não conseguiu fazer isso. E vendo, disse Jesus, quão difícil aos que possuem riquezas entrem no reino de Deus.
Pois é mais fácil entrar um camelo pelo orifício de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então vejo que a analogia aqui é essa, né, que eu peguei para essa questão 925, onde o Espírito diz que a gente às vezes inveja, né, ou almeja ser rico, né, e até chega a julgar, se aquele é injusto, ele não merece a riqueza, enquanto os Espíritos dizem o contrário. Veja como a gente tem que mudar o nosso ponto de vista. Eles dizem assim, olha, ser rico é perigoso, né, é uma prova mais perigosa do que ser pobre. Será que é isso que a gente quer, né? Será que está preparado para ser rico? E aqui, neste exemplo de Jesus, se casa muito com essa questão, porque ele cumpria os mandamentos de Moisés, mas ele não conseguiu se desfazer da riqueza, do prestígio, do poder, né? Da fama, tudo aquilo que a riqueza empresta às pessoas. E aquilo o deixou triste. E ele não reagiu contra, mas ele se sentiu incapacitado naquele momento de seguir dessa forma, né? E essa questão do camelo e o orifício da agulha também é difícil de compreender, porque eu conhecia isso da seguinte forma, pessoal, que nos portões lá do Oriente Médio, as cidadelas tinham um muro e tinha um portão, e de noite fechava-se esse portão. E esse portão grande tinha um portãozinho pequeno. E quando um viajor chegava do deserto, ele estava com um camelo, o camelo é muito grande, tem uma carga em cima do camelo amarrada muito grande. Era muito difícil esse camelo entrar por esse portão pequeno, era um portão de segurança. Então ele tinha que entrar ajoelhado, então ele tinha que fazer o camelo ajoelhar para passar, às vezes tinha que tirar toda a carga do camelo, então era bem trabalhoso passar por essa agulha. No entanto, essa interpretação não é o que eu encontrei em Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias diz que isso veio de Lucas, com seu conhecimento de médico, que era mesmo um fio grosso passar por uma agulha fina, como se fosse uma agulha de costura, mas uma agulha usada para costurar, assim, vamos dizer, as pessoas, né? Fazer suturas em pessoas que tinham se machucado. Então fica por aí. De qualquer forma, a analogia de Jesus é muito mais difícil a pessoa cumprir a prova da riqueza do que a prova da miséria, né? Então, fica uma questão para a gente ir repensando e entendendo com mais precisão, né, toda essa questão que é o item que nós estamos aqui, ó, felicidades e infelicidades relativas. Será que eu sou infeliz porque eu não sou rico? Às vezes a riqueza traz mais infelicidade do que felicidade. É isso que os espíritos nos mostram de uma forma assim bem simples, né, aqui nessa passagem. E aqui o item 814, ele está na prova da riqueza e da miséria. Então, já havia sido tratado no Livro dos Espíritos desse item, lá na Lei de Igualdade. Então, na Lei de Igualdade, prova da riqueza e da miséria, pergunta 814, por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então, na realidade, como eu nasço, muitas vezes, a gente tem muitas reencarnações, às vezes eu venho rico, às vezes eu venho pobre, para me experimentar e para aprender tudo o que é possível eu conseguir aprender na Terra. Então, se hoje eu vim sem a riqueza, é por uma escolha. Como ele diz, vós o sabeis. Essas provas são escolhidas. Então, eu escolho às vezes uma coisa, às vezes outra. E aquela questão da resignação, não é para eu me conformar em ser miserável, mas é para eu trabalhar para eu ter a melhor dignidade possível, mas que não seja meu objetivo ser rico. Seja meu objetivo ter uma vida equilibrada, não é? Então, resignação, fazer o possível, me ligar aos bons espíritos. E que muitas vezes a gente pede essas provas e sucumbe. E aí a gente se complica em vez de se ajudar ou se melhorar, né? E aí ele pergunta, qual dessas duas provas é mais perigosa? A desgraça ou a riqueza? Tanto uma como outra. Na 925, ele diz que a da riqueza é um pouco mais perigosa e combina com o que Jesus falou para nós. Mas ele diz que as duas são difíceis. A miséria provoca a lamentação contra a providência, queixa, reclamar, opor-se em palavras. E a riqueza leva a todos os excessos.
o orgulho, a vaidade, a prepotência, a inveja, a cobiça, não é? E aí, se a gente lembrar do Sermão do Monte, a lamentação é o oposto de ser manso e pacífico. Então, a falta de coragem de enfrentar com resignação e mansuetude priva que a gente lá, segundo disse Jesus, depois ganha felicidade de recompensa. E aquele que está na prova da riqueza, o excesso mostra que ele não é pobre em espírito, porque ele tem todas as vaidades e todas as paixões. E a falta de ser pobre em espírito não é pobre materialmente, mas é a falta de aceitar as coisas e de ser simples, né, de viver uma vida mais espiritualizada. E aí é quando a pessoa faz isso, ela falha, seja na prova da miséria ou da prova da riqueza. E faltou um aqui, 816. Se o rico sofre menos tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Então, realmente, a prova da riqueza é uma prova que permite que a gente faça grandes coisas. E a resposta é justamente o que nem sempre o faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga nunca ter o bastante para si, né? Então, essa é o risco dessa prova. De forma que se a gente entende o espiritismo e a gente entende qualquer doutrina espiritualista que sabe da vida após a morte e que a passagem pela Terra é finita e curta, a gente não deve invejar situações de riqueza ou nenhum tipo de situação material, né? Continuando, né, na 926, Kardec pergunta: a civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? Então, é interessante, né? Então, Kardec vendo que com o passar das coisas, nós vamos criando facilidades, criando objetos novos, criando coisas novas na sociedade, e parece que aquilo faz com que os nossos desejos vão aumentando cada vez mais. Então, antes de existir celular, a gente queria um telefone fixo, agora que tem celular, a gente já quer o celular, aí cada ano sai um novo modelo de celular, e a gente vai correndo atrás das coisas, né? Então, o que os outros têm, a gente tem que ter também, e essa sofisticação da sociedade parece aumentar as nossas necessidades e ser a fonte de novas aflições, né? E a resposta é a seguinte, né? Então, os espíritos concordam com Kardec. Eles dizem que os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Veja que coisa bonita, né? Então, os males que nós temos estão na razão das necessidades artificiais que criamos. Então, com com o fato da sociedade criar novas necessidades e novas aflições, os espíritos concordam e eles colocam esse ponto para nós. A gente cria necessidades artificiais. Se elas são artificiais, elas não são verdadeiras. E a gente começa a imaginar que para ser feliz, a gente tem que ter determinado número de coisas que não são verdadeiramente necessárias, são artificiais, né? E aí é por isso que a gente tem que pensar muito bem o que a gente quer, para saber se aquilo é válido e realmente é necessário ou não, né? Aquele que sabe limitar seus desejos e ver sem cobiça o que está fora de suas possibilidades, poupa-se dos aborrecimentos, né? Então, cobiça é um desejo imoderado de bens, riquezas ou honra, ambição. Então, aquele que não tem cobiça, ele já tem uma vida muito mais simples e ele já tem uma vida muito mais feliz. É mais fácil para ele atingir a condição que ele considerará feliz, né? E, continuando a resposta, ele diz assim, o Espírito: invejai os prazeres dos que vos parecem felizes no mundo.
Então, é muito parecida com a anterior, né? Que a gente acha que alguém tem a riqueza sem merecer. Ele fala, a gente inveja os prazeres das pessoas que nos parecem felizes. Mas saber por acaso o que lhes está reservado, se não gozam senão para si mesmos, são egoístas e terão de sofrer o reverso. Lamentai-os antes de invejá-los. Deus às vezes permite que o mal prospere, mas essa felicidade não é para se invejar, porque o pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é porque passa por uma prova que ele será levado em conta, desde que saiba suportar com coragem. Lembrai-vos da palavra de Jesus, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então, ele mesmo trouxe nessa resposta, os espíritos trouxeram nessa resposta as bem-aventuranças que a gente já havia trabalhado antes, né? Então, tudo isso, pessoal, nos mostra a importância da gente mudar totalmente o nosso ponto de vista. A filosofia espírita está no combate à filosofia materialista. No momento em que a gente combate e muda o material e esquece do materialismo e pensa que isso aqui é só um meio de evoluir, é uma tarefa que nós estamos passando aqui, é uma prova, uma expiação, eu estou aqui para cumprir determinadas coisas, eu paro de dar essa importância a essas necessidades artificiais que a sociedade cria, eu paro de invejar o que eu considero felizes do mundo, né? Então, a gente gasta horas na internet, vendo Facebook, e no Facebook só tem coisa boa dos outros, mas será que essas pessoas são felizes mesmo, né? Então, vira um influencer na internet, por quê? Porque ele mostra que ele tem sucesso, que ele é rico, que ele tem beleza, tem um bom casamento. Às vezes aquilo é tudo artificial, né? Não é nada verdadeiro. E a gente inveja coisas que não fazem o menor sentido, né? E se o mal prospera, às vezes é para que a pessoa aprenda pelas consequências negativas que virão. Então a gente às vezes eles falam, olha, é melhor você ter pena do que invejar essas pessoas, né? Porque ele pode se tornar infeliz no futuro se ele não mudar de vida e se ele realmente insistir nesse tipo de coisas, né? Então, essa é muito bonito, né? E é bastante trabalhado aqui esses conceitos pelos espíritos, né? Do que é essa felicidade, do que é essa infelicidade relativas. Então, se gozam para si mesmos, são egoístas. E se o justo é infeliz, é porque ele passa por uma prova. E as provas foram escolhidas, né? Então, para os espíritos, eles veem isso com muita mais simplicidade do que nós. 927. O supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Então veja que Kardec deu uma apertada aqui nos espíritos, né? Então vamos voltar aqui. Ele dizia o seguinte: que ela cria novas necessidades se aquilo não é fonte de aflição. Ele diz que sim, né? Porque são necessidades artificiais, ou seja, são coisas que no fundo não era necessário. Mas Kardec então vai, não, mas espera aí, mas tem coisas que é necessário, é o mínimo, né? Então o supérfluo realmente não é necessário a felicidade. Agora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real. Então aquele que não tem uma casa, não tem saúde, não tem como comer uma boa alimentação, não tem acesso à medicina, né? Então, existem pessoas que passam por privações que são reais, não são artificiais. E aí Kardec quis saber disso, né? Mas espera aí, e essas pessoas? Né? Como que pode? Como que eles vão ser felizes, né? A resposta foi um pouco surpreendente para mim, pessoal, quando eu fui preparar o estudo para vocês, sabe? Eles disseram assim: o homem não é verdadeiramente desgraçado, senão quando sente falta daquilo que lhe é necessário para a vida e saúde do corpo. Então, se a pessoa tem o que é necessário para estar vivo e estar saudável, é, se ele já tem aquilo, então ele não tem mais motivo de se queixar. Então, uma simplicidade extrema, né, dentro da resposta dos espíritos, já seria o necessário. E aí ele diz que essa privação é talvez consequência de sua própria falta. E então ele
só deve queixar-se de si mesmo. E a gente está encarnado, às vezes a gente não lembra, às vezes não, a gente não lembra. Mas às vezes aquilo tudo são consequências de coisas que eu mesmo fiz. E eu não devo julgar a Deus e atribuir a Ele um castigo, uma pena, já que elas não existem, ainda não existem castigos, existem consequências. E se a falta for de outro, a responsabilidade caberia a quem a tivesse causado. Então, essa também é uma resposta que eu considero profunda, né? Então, primeiro, dentro da escala do necessário e do supérfluo, nós já discutimos que é muito difícil saber o que é necessário, o que é supérfluo, mas ele diz que, de base, é a vida e a saúde do corpo, são as coisas necessárias, básicas, para a gente ser feliz. Depois que a privação que a pessoa tem pode ser uma consequência do que ela mesma fez, então ela vai ter que responder por si mesma, né? Então aquilo é uma questão dela e é justo que ela esteja passando por aquilo para reparar, para aprender, para criar um novo conceito espiritual a respeito daqueles tipos de situação que ela passa e que se a culpa, então ela deve a si mesmo, e que se for falta de outro, a responsabilidade é de quem a causou. E aí eu gostaria de aprofundar essa questão nesses dois pontos com vocês, né? A questão de que só é verdadeiramente desgraçado quando sente falta do que seria necessário e quando, em realidade, a responsabilidade daquele mal que a pessoa passa, ou daquela privação que ela passa, daquela desgraça, como ele fala aqui, Kardec, é atribuída a uma outra pessoa, tá? Então vamos... E eu vou buscar o exemplo nesses... Primeiro, aqui, né? Então, essa questão do só é verdadeiramente... Vou voltar, desculpa, olha. Só é verdadeiramente desgraçado senão quando sente falta daquilo que é necessário. Então, nós estamos lendo aqui em casa, com o nosso Evangelho do Lar, esse livro Os Mensageiros. Eu já apresentei vários trechos aqui para vocês. Ele é uma psicografia de Chico Xavier, André Luiz, é o espírito que editou. E no capítulo 36, ele conta uma cena do lar de Dona esqueci o nome dela, desculpa. Dona Marieta. Não, não é Marieta, acho que é Isaura. Vocês me desculpem, eu esqueci o nome dela. Nós vamos ver aqui no meio se aparece. Então, depois de um evangelho no lar, onde participaram vários espíritos evoluídos, e a dona da casa, né, se mostrava uma pessoa bastante evoluída, ela foi interrogada pela filhinha dela, que disse o seguinte: mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo do papai também fazíamos assim, mas agora, por que será? Então essa filhinha mais nova deles estava se queixando para a mãe que eles não tinham muita comida, porque ela estava viúva, ela tinha 5 filhos, e ela tinha uma dificuldade financeira muito grande. E apesar dessa dificuldade financeira muito grande, a dona da casa sentia-se feliz porque ela tinha uma fé muito grande e ela tinha uma compreensão da vida superior. Ele era um espírito encarnado em missão, um espírito ligado ao nosso lar, né? Então a viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: ora, Marieta. Marieta é o nome da menina. Você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade da alimentação? Então, veja que às vezes até se emociona, né, quando lê assim uma pessoa. Isso é um caso verdadeiro que André Luiz fala, né, não é uma invenção, não é um livro de ficção. Então, essa pessoa realmente tem uma compreensão tão grande do que é a vida, do que é a encarnação. Ela tem uma reminiscência de memória do porquê que ela escolheu aquela
encarnação difícil, o marido dela faleceu e eles estão com dificuldade financeira, e ela não reclama. Ela faz prece todos os dias, evangelho no lar todos os dias, ela se mantém em ligação com os mentores espirituais. A casa dela, pessoal, ela é iluminada no bairro, e ela é um pouso, um local de repouso. Então o André Luiz está vindo para a Terra fazer uma tarefa, e aí junto com o Calderaro, que é com Aniceto, desculpa, que é o mentor dele, eles foram repousar na casa dela, ali recompor forças espirituais, tal o equilíbrio espiritual que tem lá. E ela está numa situação de miséria, onde eles estão comendo uma vez só por dia, mas isso não a deixa feliz, infeliz, né? Então vou voltar, veja como isso se casa perfeitamente ao conceito dessa questão 927. O homem não é verdadeiramente desgraçado senão quando sente falta daquilo que lhe é necessário. E ela não sentia falta, de alguma forma, ela estava resignada no bom sentido, ela fazia o possível para sair daquilo, mas ela não se revoltava, né? Então ela não tinha sofrimento, ela não ficou lamentando, reclamando, e revoltada contra Deus, revoltada contra ninguém, né? Então é uma cena de uma beleza espiritual muito grande, né? E em relação à segunda parte da resposta, vamos de novo no Novo Testamento buscar em Jesus. Esse aqui é a edição de Haroldo Dutra Dias, né, da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que fala, e eu gostaria de trazer aqui para a gente pensar, de Mateus, o episódio do escândalo, né? Então é uma lição de Jesus muito interessante. Ele está conversando com os discípulos e aí ele diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. Assim, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-a e lança-a de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. Então é lógico que é uma linguagem que a gente tem que interpretar, mas eu vou voltar. Vejam aqui, essa privação, se não é falta da pessoa, é falta de outro. E a responsabilidade para o sofrimento que essa pessoa tem é do outro. Então, o Espírito fala, fique tranquilo, porque se você está passando por uma coisa que alguém te impôs, a responsabilidade dele não é sua, né? E é aquilo do Sermão do Monte, a gente encontra muito dessas consolações no Sermão do Monte. Se aquele sofre por causa da justiça, ele encontrará justiça, né? Então, nessa moral muito interessante, que é do escândalo, Jesus alerta que no mundo de provas e expiações que nós passamos, existe maldade e existem consequências e existem coisas ruins que a gente passa. Então, se eu venho passar por uma prova da miséria ou uma prova de uma dificuldade, uma expiação, aquele que foi o objeto de fazer com que eu sofra, ele me ajudou de alguma forma a passar para a minha dificuldade. Por isso que diz, ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele por meio de quem vem os escândalos, porque para ele que cometeu aquilo, ele está errando e ele depois vai ter que reparar. Então é assim que o mal que a gente recebe nos redime, mas infelizmente faz o mal para quem o praticou, não para quem o recebeu. Então essa é uma moral muito difícil da gente entender, requer muito esforço e meditação, eu acredito, da nossa parte, para que a gente amplie o nosso modo de ver o mundo e as coisas, né? Então, muitas vezes a gente vê que frutos de injustiça existem pessoas e a gente tem que lembrar que não há injustiçados, né? É isso que Jesus disse aqui. Os escândalos são necessários. Há que vir os escândalos. Há necessidade de virem os escândalos. Né? Então, mas ai daquele por quem os escândalos vêm. Então, é preferível que você seja escandalizado, ou seja, que você sofra, que você pratique. Nunca mais
Já estamos fora dessa, né, pessoal? Nós não viemos aqui para causar o mal a ninguém, só para causar o bem ao próximo, né? Mas se existem ainda na Terra espíritos que estão usando mal sua liberdade, usando mal seu livre-arbítrio, né? Estão com provas ou expiações de riqueza, ou de poder, ou mesmo de pobreza, e se revoltam e praticam más ações, né? Então eles estão provocando um escândalo. Eles são desafortunados por isso, porque eles terão que reparar isso, e a gente tem que orar por eles, não ter ódio deles, não ter raiva, e deixar que a justiça divina os corrija, porque nós não temos condição de corrigir a ninguém. Mas a pessoa pela qual que sofreu aquilo, voltando à questão, né? Se a falta é de outro, o problema é dele. Então, aquele que fez o escândalo e pôs alguém em situação de miséria, por exemplo, ou tirou a felicidade dele por N razões que você possa querer imaginar, então a responsabilidade é do outro, né? E se eu estou aqui, eu estou submetido a essas dificuldades, porque o mundo nosso é esse, é de provas e expiações. Então, se nós meditarmos sobre essas lições, esse episódio de Jesus, nós conseguimos entender com profundidade essas questões todas que a gente aparentemente passa, e que nada é injusto, tudo tem sua justiça divina e seu modo de ocorrer, né? E por que as pessoas fazem, né, são motivos de escândalo, de escandalizar e de fazer o mal? Por causa do egoísmo. Então, a gente já estudou isso, né? Qual é o meio de se destruir o egoísmo? O espiritismo é um dos meios de se destruir o egoísmo, né? É o altruísmo, é o espiritualismo. Quando a gente se identificar, o espiritismo identificar nas crenças e nos hábitos, ele transformará as pessoas. Elas não quererão mais coisas. Então, não vou fazer o mal a ninguém para roubar coisas dos outros, né? Isso para mim não quero mais. Então, quando a gente dá muita importância a nós mesmos, a nossa personalidade, a gente se torna egoísta. E o espiritismo ele vem fazer com que a personalidade desapareça. E foi proposta de Jesus, não é do espiritismo. É amar ao próximo como a si mesmo. Então, a minha importância é igual a do outro, não é a mais, né? E aí Kardec comenta nessa resposta também a importância da educação, para que a gente não faça o mal para o próximo, né? E aí ele coloca, não a educação que faz indivíduos instruídos aprendam matemática, história, filosofia, química, mas sim a educação que tende a fazer homens de bem, né? Que transforme os caracteres das pessoas e das instituições. Essa é o caminho que a gente já estudou aí para que isso não ocorra mais, né? Isso aqui está na segunda parte daquela resposta. Essa parte é complicada, né, gente? Felicidade, infelicidade, que parece às vezes a gente ser infeliz, os estudos não acham que seja infeliz, né? Então vamos continuar aqui. 928. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação. Olha que pergunta interessante de Kardec, né? Então Kardec agora ele passa a investigar várias coisas que poderiam ser causas das nossas infelicidades. E uma delas é essa: nós não temos aptidão para ser médicos, a gente não gosta, não é bom nisso, mas a gente se esforça e quer ser médico porque acha que sendo médico vai ter prestígio, vai ganhar dinheiro, né? Ou então meu pai era um grande empresário e aí eu herdo a empresa, mas eu não tenho aptidão para herdar aquela empresa, para tocar a empresa. Em vez de eu colocar na mão do administrador, eu me ponho a fazer aquilo, eu perco dinheiro, eu vou à falência, aquilo me traz grande sofrimento, né? Então, essa é a pergunta de Kardec. E a resposta do espírito concorda com ele. Ele fala: isso é verdade. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados, né? Então, aqui a responsabilização é do próprio pai, da própria mãe, que às vezes obrigam o filho a fazer coisas que eles não gostam, né?
Então, dentro do rol de N coisas, Kardec veio até agora tentando entender o que é sofrimento, o que não é sofrimento, a riqueza, a pobreza, buscar esse conceito mais amplo do objetivo da reencarnação. E agora ele vai trazer alguns pontos mais específicos. Um deles é nós termos uma vida que não é consentânea com a nossa natureza. Então, eu gosto de determinadas coisas e faço outras. Isso é um caminho da infelicidade, né? E o próprio Espírito diz aqui, né? E muitas vezes é por orgulho e avareza, por interesse material, por interesse financeiro, por interesse em poder, né? Que se faz coisas que não se gosta e nem se tem aptidão para, né? E a própria escola e a sociedade nos empurra para o que se chama sucesso, né? Dinheiro, prestígio, poder. E aí a pessoa poderia ter aptidão para fazer uma contribuição social importante numa atividade mais simples, mas ela não se permite, porque não está no que a sociedade acha que é sucesso, porque a sociedade está totalmente equivocada. Ela acha que ela tem que se realizar na matéria. A gente não se realiza na matéria, a gente se realiza no espírito. Então, o que nós temos aqui é passageiro, né? E é só instrumento para nosso aperfeiçoamento. Ele continua na 928A. Aí Kardec provoca o espírito. Então ele diz: então você acha justo que o filho de um homem da alta sociedade, né, alguém rico, de prestígio, da nobreza na época, que tinha isso, quem era nobre tinha muito dinheiro, fabricasse tamancos, ou seja, fosse um simples artesão de sapatos, né? Se essa fosse sua aptidão, então Kardec provoca, né? Quer saber com mais detalhes isso. E aí já tem um certo preconceito na própria pergunta, porque ele fala: então você acha justo que alguém da alta sociedade faça um serviço braçal e manual? Justo, o que é? Justo é conforme a justiça, a equidade e a razão. Então isso é equânime, é racional, deve ser feito? É lógico que Kardec só está fazendo essas perguntas para nos despertar o raciocínio e a compreensão, né, pessoal? E será que é da alta sociedade? Então, será que a sociedade, como criação humana e não divina, ela é imperfeita? Será que ela sabe o que é ser justo? Então, veja que a pergunta ela tem um certo problema, né? E a gente pergunta isso. Por isso que é bonito Kardec ter colocado isso aqui. Não estou dizendo que Kardec fez uma pergunta errada. Estou dizendo que a pergunta em si, que é muito factível e feita, e as próprias pessoas acreditam nisso, mostra em si incoerências, porque se o justo for determinado porque é apto na sociedade, e a sociedade é uma criação humana totalmente falível, ela não serve de parâmetro de justiça. Tanto é que a nossa sociedade é injusta, né? Mas, em síntese, Kardec quer saber mais a fundo ainda. Aí o Espírito explica um pouco mais. Ele diz assim: não se precisa cair no absurdo nem no exagero. A civilização tem as suas necessidades. Porque o filho de um homem da alta sociedade, como dizes, ou seja, alta sociedade, como dizes, ou seja, ele concordando com Kardec simplesmente para explicar, né? Porque não há diferença para os espíritos em quem está da alta, ou da média, ou da baixa sociedade. Para eles não tem nada disso. O que importa é o espírito. Porque ele faria tamanco se pode fazer outras coisas? Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se não as aplicar em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, poderia ser talvez um bom mecânico. Então, aqui ele dá um exemplo um pouco mais claro. Então, por que a pessoa vai ser um advogado, que é uma coisa que depende de um determinado tipo de formação da mente da pessoa, aptidões mentais, interesses, sendo que, por exemplo, o mecânico é uma pessoa que gosta mais de trabalhar manualmente, ter uma visão ali tridimensional, espacial, para consertar um motor, enquanto o advogado tem que ter memória, gostar de ficar lendo, um serviço mais intelectual. Então, por que que você não permite que, sendo justo num serviço mais simples, possa ter um contributo social e a pessoa seja feliz, né?
Então, essa também é uma das causas de infelicidade, pessoal. Quando a gente não respeita quem nós somos e as nossas próprias aptidões naturais e tentamos ser quem não somos. Motivados por quê? Não por um motivo interno de alegria, mas sim para orgulho, vaidade e ter dinheiro. Eu faço aquilo porque eu acho que eu vou ser mais rico e vou ter mais poder, ou vou ser respeitado na sociedade. Então, isso é caminho para a infelicidade, né? E essa questão de ser útil na medida das nossas capacidades é resignação, resignação ativa, né? Onde eu faço o que eu posso e colaboro como eu posso, no meu máximo possível, né? E para a gente pensar sobre isso, eu trouxe aqui uma frase de Aristóteles, que eu até falo sempre quando eu dou aula aqui nos alunos da Unesp, né? É uma frase muito bonita, ele diz o seguinte: onde se cruzam os seus talentos e paixões com as necessidades do mundo, aí está a tua vocação. Então, esses pensadores gregos sempre nos trouxeram coisas incríveis, e essa é uma delas. Então, talento, o que é? Agudeza de espírito, disposição natural, qualidade superior, indivíduo engenhoso, habilidoso, é aquilo que a gente faz bem, naturalmente bem, tem aptidão. E paixão é aquilo que me movimenta, aquilo que eu gosto, né, pela qual eu sou apaixonado, eu vou e faço, aquilo me dá grande prazer. Então, quando o meu talento é a minha paixão e o mundo necessita, e as necessidades do mundo se cruzam, ali está o que ele chama de vocação para Aristóteles, né? Isso aqui, em educação vocacional, que a gente falava antigamente, né, pensar sobre o que quer, é bem importante. E aí, para entender isso, a gente construiu essa sugestão de gráfico aqui, né? Então, aqui nós temos o talento e a paixão. Quanto eu gosto mais e sou muito bom em fazer. E aqui eu tenho a necessidade do mundo, aquilo que o mundo valoriza e quer. Então, nesse triangulinho amarelo, nesse quadrado amarelo, é uma coisa que o mundo não valoriza e eu não gosto, não tenho paixão. Então, ali eu não vou trabalhar. No entanto, eu posso trabalhar nos dois amarelos escuros, cor de abóbora aí, né? Então, se eu trabalho só nessa vertente, onde eu sou muito bom e adoro, mas o mundo não valoriza, eu posso ter uma certa infelicidade por não me realizar socialmente nem financeiramente. Se eu trabalho, por outro lado, nesse quadrado cor de abóbora aqui embaixo, onde o mundo quer, valoriza e paga, são serviços remunerados, que dão prestígio, mas eu não gosto. Eu queria ser mecânico, mas fui ser advogado, eu também vou ser infeliz. Então, a nossa vocação, aquilo que a gente deve, se propor a fazer na vida, deve ser aquilo que combina. Coisas que eu sei e sou bom, são naturais, eu respeito a minha natureza íntima, e ao mesmo tempo eu estou vendo que a sociedade gosta, valoriza. Então, eu vou me sentir realizado porque as pessoas vão valorizar o que eu faço, eu vou dar um contributo social importante, eu vou ter remuneração, que é uma coisa importante para a gente sobreviver, mas eu estarei respeitando as minhas aptidões. Então, nessas duas perguntas, 928 e 928A, Kardec tratou de assuntos muito importantes para a felicidade material, que a gente deve pensar principalmente na fase que temos filhos ou que somos jovens, que estamos procurando uma carreira e procurando um emprego. Mas também podemos pensar depois de velhos, né? Ou seja, quando nós já estamos no emprego, podemos mudar totalmente para fazer aquilo que nos deixa feliz e que faz com que a gente sinta que está contribuindo verdadeiramente para a sociedade, tá? Então, desculpa que passou um minuto, mas só para finalizar, Kardec diz o seguinte, e aí nós encerramos essa questão 928A. O deslocamento dos homens de sua esfera intelectual própria é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses, dificuldades, infelicidade. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde. Ele mostra o suicídio como supremo remédio para escapar ao que ele julga humilhação. Se uma educação moral o tivesse preparado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado desprevenido.
Então, o amor próprio, a busca de coisas que a gente realmente não gosta, mas que vai por motivos financeiros ou vaidades, né? E a questão da educação moral, que é a grande transformadora que precisamos para que a gente encare a realidade e veja a encarnação como ela é e para que ela se presta verdadeiramente, né? E aí a gente estaria livre desses preconceitos do orgulho e a gente já seria muito mais feliz fazendo o que gosta e fazendo bem feito, porque a gente sabe fazer e vendo o que a gente faz, que frutos bons traz para a sociedade, né? Isso seria já uma causa de felicidade muito importante na encarnação atual, tá? Então nós encerramos aqui, vamos continuar da 929 a partir do sábado que vem, desculpa, do domingo que vem, e espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo hoje, pessoal, e estamos aqui abertos